Meu nome é Gabriel Tomás, eu sou guitarrista, vocalista do Autoramas, sou compositor também. Hoje, no dia que a gente está fazendo essa entrevista, eu vou ser DJ discotecando compacto 7 polegadas, que é um vício que eu tenho, uma coisa que eu adoro e que eu curto pra caramba na minha vida. E faço um milhão de outras coisas. No Autoramas, além de ser músico, de tocar, de compor, de cantar, de fazer show, de viajar, eu ainda faço muito trabalho nos bastidores e coisa e tal, sabe, nos computadores, e agilizo bastante coisa. Muita gente até me fala mais de mim por causa disso do que pela própria música. Cara, eu não me lembro quando eu comecei a me interessar por música. Eu acho que foi... sei lá, eu era criança e eu já era assim, daqueles roqueirinhos, assim, com 10 anos de idade. Eu acho assim, é engraçado, eu nunca me interessei por música mesmo. O que me fez entrar nessa vida foi, de verdade, o rock and roll, sabe? Acho que quando eu descobri as músicas mais bem-humoradas, mais cruas, assim, mais diretas e coisa e tal, que foi exatamente na época que eu era criança, que rolava bastante na TV, no rádio e tal. Acho que foi isso que rolou. De repente eu me vi, eu já estava ali maníaco pelos discos, louco para aprender a tocar guitarra. Eu já tinha umas composições imaginárias, sabe, que só tinha o nome da música. Comecei a fazer umas músicas com os amiguinhos também, que eram umas músicas muito engraçadas, muito cheias de besteiras, assim, inacreditáveis. Aliás, hoje em dia tem muita música que é assim e que rola, a galera acha normal. Eu devia ter guardado o nosso caderninho que a gente tinha quando a gente tinha 11, 12 anos de idade, que seriam músicas que hoje estariam rolando muito bem aí nas paradas. Eu comecei a tocar, a minha primeira banda eu devia ter uns 13 anos de idade. A gente, assim, tocar não é a palavra certa, a gente se reunia para fazer um barulho que todo mundo tocava mal pra caramba. A gente se reunia na casa do meu amigo Berma, lá em Brasília. Ele morava numa casa que tinha uma casinha atrás, assim, uma casa de madeira, assim. Acabou, e ele tocava bateria, quer dizer, tocava bateria não, ele tinha uma bateria e ele dizia que ele tocava bateria. E eu também, eu arrumei uma guitarra e eu dizia que eu tocava guitarra. E aí, mas isso foi o nosso início. A gente montou bandas muito cedo. Eu tive uma banda que era uma banda que nunca fez show, chamada Cultura Inútil. Mas assim, a gente tinha o nosso caderninho que a gente fazia as nossas músicas, mas a gente nunca tocou. Nessa casinha do Berma a gente ensaiava 2 bandas. Aí eu formei o Axbax, que era um trio de punk rock, que a primeira música que a gente aprendeu a tocar foi Vou Fazer Cocô, do Garotos Podres. Foi a primeira vez que saiu alguma coisa assim minimamente aceitável, que a gente tocava muito mal, cara. E aí a gente começou a tocar e aí a ensaiar e tal. E a outra banda que ensaiava era o Sans Culottes, que era a banda do Berma. Na bateria tinha o Rodolfo, depois formou os Raimundos na guitarra. O Evandro na voz, que era da minha sala, grande amigo meu até hoje. E o Zé Ovo, que depois formou o Little Quail comigo no baixo. A gente ensaiava junto e era uma turma, assim, sabe, umas figuras esquisitas do colégio, assim, sabe, todo mundo com camisa do Sex Pistols, do Ramones, do Cólera, do Ratos de Porão, sabe, a gente andava com
era a nossa turminha, assim, sabe, de figuras esquisitas do colégio, de molequinhos, todo mundo muito criança, e a gente começou a ensaiar e a fazer as músicas aí nesse esquema, e assim a gente foi melhorando pouco a pouco até que as bandas foram finalmente ficando legais. Com o Little Quail, eu comecei a gente começou a fazer muitos shows, começou a viajar. O Little Quail tem uma história que é engraçada. O primeiro show do Little Quail já deu a gente tocou num festival de música, que foi o seguinte, lá eu estudava no Colégio Objetivo em Brasília, e aí todo ano tinha o FICO, Festival Interno do Colégio Objetivo. Aí a gente tinha feito uma música chamada 16 anos, que falava sobre uma novidade que tinha na época, que era o voto aos 16 anos. Mas eu acho que a gente tinha menos de 16 anos, a gente nem poderia votar, mesmo com o voto sendo aos 16 anos. E aí a gente fez uma música chamada 16 anos, e aí a gente inscreveu no festival, e aí ela foi classificada. Imagino eu que tenha sido pelo momento oportuno que ela foi feita e tal, pelo título e tal. E aí rolou e a gente acabou fazendo o nosso primeiro show. Só que a apresentação era pra gente fazer pra gente tocar só essa música. E a gente, que eram uns moleques muito escrotos, a gente resolveu tocar essa música e ir tocando todas que a gente tinha, seguidas uma da outra, como se fosse uma música só. Aí ali, acho que no final da terceira música, o pessoal do som percebeu que já tinha mudado o assunto da letra, e aí cortaram o som, expulsaram a gente do palco. Ou seja, foi sensacional. E aí esse show foi muito comentado e a gente acabou sendo chamado para outros shows. E aí o Little Quail foi minha primeira banda mais séria, apesar de seriedade não ser uma palavra que combine muito com a banda. A minha primeira banda séria foi o Little Quail. Com ela eu gravei meus primeiros discos, fiz minhas músicas, algumas das minhas músicas mais conhecidas, e foi um grande barato, foi uma história muito legal. A gente era muito amigo, muito unido, era um barato, assim, cara. Little Quail e a gente viajou muito, a gente saía no carro do Zé, assim, logo antes de gravar o primeiro disco, e a gente ralou muito antes de gravar o primeiro disco, a gente fez muitas viagens, a gente tocou em todos os lugares que tinham em Brasília. A banda já era muito conhecida, a gente já fazia shows assim para 1.500, 2.000 pessoas, só o nosso show, sabe? A gente organizando, a gente colava cartaz na cidade inteira, era mó barato, cara. E aí foi isso que rolou, assim, foi ali o primeiro contato com o profissionalismo, com certeza foi o Little Quail. O que eu ia falar, que eu acabei entrando em outro assunto, é que a gente teve uma época que a gente saiu no carro do Zé, que era uma Paraty, depois que ele já pôde tirar a carteira dele de motorista, a carta de motorista, como se fala aqui em São Paulo. Ele pôde, aí a gente saiu pelo Brasil tocando, viajando, ele dirigindo, e foi uma loucura, foi muito legal isso, foi nossa primeira grande aventura. O Autoramas foi o seguinte, o Little Quail, a gente tinha gravado o nosso segundo disco, e cara, a gente morar junto, foi fazer a besteira de morar junto. E isso foi um grande erro, a gente começou a brigar o tempo inteiro. E cara, aí foi, sabe, tudo perdeu o propósito, perdeu o sentido, sabe, foi lamentável, assim, sabe. Se não fosse isso, talvez até, sei lá, a história fosse outra, sabe, se a gente tivesse mais unido e coisa e tal, a gente poderia ter atravessado as coisas chatas que rolaram na nossa história de uma outra maneira, mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Quando o Little Quail acabou,
depois de muitas brigas, de muita encheção de saco, depois que o Little Quail acabou, a gente foi eu não quis voltar para Brasília, para minha cidade. E aí, porque era muita encheção de saco, muita cobrança da galera em relação ao Little Quail e tal, e aí eu fui morar no Rio. Eu já tinha gravado umas músicas com o Carlo Bartolini, que é um produtor que ficou grande amigo meu em São Paulo, e que seria para um terceiro disco do Little Quail. Só que como a banda acabou, eu peguei essa demo e comecei a pensar em uma nova banda. Que essas músicas para essa demo que seria do Little Quail acabou virando a demo do Autoramas. Eu cheguei no Rio, chamei meus amigos, chamei a Simone, que era uma pessoa muito engraçada, que eu gostava muito, e chamei ela para tocar. O Nervoso também, que é um grande amigo meu, até hoje, eu chamei ele para tocar bateria, a gente montou um trio, assim como o Little Quail também era um trio, e começamos a ensaiar e fazer shows, e cara, começou a dar certo, assim, a gente começou a ensaiar em 98, e em 2000, no início do ano 2000, ou seja, tipo, pouco mais de um ano, a gente já estava lançando o nosso primeiro CD, que eu acho bom pra caramba, chamado Estresse, Depressão e Síndrome do Pânico. Cara, Autoramas, a gente agora vai lançar o nosso 8º álbum. Cara, o primeiro se chama Estresse, Depressão e Síndrome do Pânico. O segundo se chama Vida Real. O terceiro se chama Nada Pode Parar os Autoramas. O quarto se chama Teletransporte. O quinto se chama MTV Apresenta Autoramas Desplugado, que é um disco que eu acho muito bom, acho que pouca gente ouviu. A galera estava acostumada, talvez acho que as pessoas estavam acostumadas com bandas que pegassem o repertório mais famoso e transformasse para o violão, e não foi isso que a gente fez. A gente fez um disco completamente diferente, que é tocado com instrumentos acústicos. Quem sabe no futuro a galera vai conhecer mais. Assim, eu acho que é o nosso disco menos conhecido. Depois tivemos o Música Crocante, que é um disco também muito legal. Acho que algumas das minhas melhores músicas estão nesse disco. Quando eu digo as minhas melhores músicas, são músicas que eu compus. Depois tivemos o Futuro dos Autoramas, já com Autoramas como quarteto, que foi o 7º disco. E agora vamos lançar um chamado Libido, que vai ser lançado agora logo depois da Copa do Mundo. E, cara, que tá muito legal. O disco deu, Érica, Jairo, Fábio. A gente tem um repertório muito legal, tem várias coisas diferentes, várias surpresas que eu prefiro nem falar agora. E, cara, tá muito legal. A gente gravou num estúdio lá em Americana, com o nosso amigo Alês Astrais, e aí quem mixou foi o Jim Diamond. E tem 2 faixas que a gente fez com o Bernardo Pacheco, que é em São Paulo, que ele mixou também, e teve uma faixa que a gente fez com o Luiz Tissot, que é um cara muito legal, que saca muito das coisas da sonoridade que eu curto pra caramba, de fuzz, de garageira e tal. Ele é mestre. E ficou muito legal, assim, é incrível um cara como ele, assim, no Brasil, sabe, num pensamento muito mundial, assim. Eu gostaria até de trabalhar mais com ele no futuro. E, aliás, No Futuro é o nome de uma música que tem no disco novo. Teve muitos shows marcantes para mim nessa carreira, assim. Teve um show muito marcante para mim, foi um show que a gente fez no Rock in Rio, foi Autoramas com o Benegão, que era um projeto que a gente teve, que até a gente lançou até um EP desse projeto, com 4 músicas. Que foi no Rock in Rio, a gente saiu como... Assim, deu tudo certo nesse dia, foi incrível, assim, sabe? Num show super importante que dá tudo certo, isso cara, uma coisa muito boa. E
E aconteceu que logo depois o show foi escolhido como... Logo depois não, que foi... o show foi em setembro, aí em janeiro o show saiu uma lista de melhores shows do ano no Brasil, e aí foi escolhido o melhor show do ano, Autoramas e Benegão no Rock in Rio. E aí depois vinha, em segundo vinha Black Sabbath, e em terceiro Bruce Springsteen. Aí na hora eu até achei que estava em ordem alfabética, vocês sabem? Porque, cara, não era possível que o negócio, mas não, cara, realmente a gente foi escolhido o melhor show do ano e foi demais, cara. Foi uma coisa que eu tenho orgulho muito grande. Eu tenho muitas lembranças boas desse show e o que é engraçado é o seguinte, eu estava tão concentrado, assim, cara, que na real eu só lembro de eu tocando, assim, e a galera na minha frente. O resto da banda, cara, eu acho que eu não tive nem tempo nem de olhar pra galera, assim, sabe? O B ali cantando do lado, eu só ouvia a voz dele, tava tão concentrado, sabe? Isso, ou seja, não sei se talvez tenha sido o melhor show da minha vida, mas foi uma coisa muito marcante, assim. Cara, tem várias coisas. A gente fez muitos shows no exterior. Autoramas a gente já fez 47 viagens internacionais, cara. É inacreditável um negócio desse. A gente já tocou em 23 países diferentes, incluindo o Brasil. Já tocamos em todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Cara, bicho, às vezes... quer ver um show marcante pra mim? Uma vez que a gente tocou lá no escritório, no lugar do Lê Almeida. É um lugar que deve caber 30 pessoas e tinha umas 50. Esse é um show muito marcante foi um show muito marcante pra mim, que eu nunca esqueci. São boas escolhas, né? Um show no Rock in Rio e outro no escritório. Muito marcantes. 5 bandas que eu acho sensacionais. Cara, eu acho assim, quer ver uma parada? Olha só, vou te falar, eu amo os Beatles. Só, cara, eu fico de saco cheio quando as pessoas falam assim, a melhor banda do mundo é os Beatles. Tá, é uma delas, cara. Pô, cara, os Beatles fizeram tanta coisa, botaram tanto som pra rolar, pra só eles levarem o troféu pra casa, cara. Tem um monte de coisa, cara. Então, cara, eu decidi eleger a minha banda ultra criativa e inovadora e multimídia, melhor do mundo, que pra mim é o Divo. O Divo eu acho que foi tão criativo, tão inovador e que inventou tantas coisas novas quanto os Beatles, sabe? Cara, acho sensacional o Divo, acho, cara, tudo deles puta, fuderoso, assim, cara, é uma banda que eu ouço, assim, desde molequinho, que era uma banda que fazia sucesso quando eu era criança, e eu nunca enjoei, cara, nunca enjoei de nenhuma música, eu acho sensacional, tudo deles é muito bom. Até tem um disco lá, acho que o último disco não é muito bom, mas o resto é muito bom. E aí, cara, é uma banda que eu acho sensacional. Falando do Divo, outra banda que eu adoro é o B-52s, que a minha geração chama de B-52. Eu sou muito fã do B-52, eu tive inclusive o prazer de conhecer a Cindy Wilson, que é uma das vocalistas, num festival que a gente tocou juntos nos Estados Unidos, e cara, foi demais, foi um momento muito emocionante da minha vida. Eu devia até ter contado essa história. Depois, na próxima entrevista, eu conto essa história inteira, porque ela dura horas, mas é pra chorar, porque é muito emocionante. Aí, eu acho o B-52 sensacional, eu acho muito bom, acho um dos melhores guitarristas do mundo, sabe? O Ricky Wilson, irmão da Cindy Wilson, os riffs, sabe? Cara, acho esses riffs os melhores de todos os tempos, cara. Cara, acho gênio, sabe? Cara, tem um monte de coisa escondida, assim, cara, sei lá, que não são hits deles, que são sensacionais. E o Brasil foi um país que amou muito o B-52, quando eles vieram na época do Rock in Rio. Eu acho que o primeiro país que eles estouraram de verdade no mundo foi no Brasil. Então tem essa ligação. Eu até perguntei isso para a Cindy Wilson, ela falou, nossa, muito legal a sua pergunta e tal, foi muito legal. A terceira banda é uma banda da minha formação musical total, que é o Sonics.
O Sonics, cara, é uma banda, cara, é uma banda punk dos anos 60, sabe? Pô, uma coisa mais crua, mais podre, sabe? As músicas deles são sensacionais, os riffs, sabe? Sabe, cara, muito bom. É uma grande banda, acho que todo mundo devia conhecer o Sonics. Eles vieram tocar em São Paulo há uns 3 anos atrás. Pô, o show foi uma coisa muito emocionante, foi sensacional. Eu saí do Rio, peguei um ônibus, vim viajando o dia inteiro, cheguei na hora do show só para ver o Sonics. Acabou o show, fui embora de volta para o Rio. Eu morava no Rio ainda. Quarta banda, vou falar uma que vai surpreender muita gente. Para mim, Legião Urbana. Eu sou um grande fã da Legião Urbana, acho o Renato Russo um gênio, acho ele demais. Acho que até o mais próximo de um ídolo que eu já tive na vida foi Renato Russo. Essa ninguém esperava, hein? Cara, acho demais, acho os primeiros discos ali, faz mais punk rock, também os riffs incríveis, ele que faz... Pô, acho demais, cara. Pra fechar, deixa eu ver. Cara, vou falar, eu sou muito fã da grande dupla Roberto e Erasmo Carlos. Acho sensacional. Com Lafayette nos teclados, então, e Renato Barros na guitarra, meu amigo, isso sim é que é música brasileira. Tá bom, né? Precisa explicar mais? Roberto Erasmo não precisa falar mais nada. É isso.